Boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, 10 de maio. Carros de luxo, joias e celulares são apreendidos no Rio de Janeiro, com uma quadrilha que aplicava golpes com cartões de crédito. Flagrantes de aglomeração e desrespeito às normas sanitárias se multiplicam em cidades mineiras. A polícia prende 8 pessoas suspeitas de envolvimento nos assassinatos de 2 jovens acusados de furtar carne em Salvador. E ainda a solidariedade de sambistas do Recife ajuda músicos com dificuldades na pandemia. É agora aqui no Brasil TV. O Grupo Especial de Atuação de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e a Polícia Civil do Rio fizeram uma operação contra uma quadrilha que aplicava golpes com cartão de crédito. Foram 10 meses de investigação e um prejuízo que pode chegar a R$2 milhões. Hoje foram cumpridos mandados de busca e também de apreensão. A quantidade de cartões de crédito e débito apreendidos já dá uma ideia do valor desviado pelos golpistas. Foram 10 meses de investigação, que levaram a grande quantidade de joias, R$20 mil em dinheiro, celulares, chips de telefonia e até material para falsificação de identidades. Os agentes apreenderam ainda 5 carros de luxo, avaliados em R$1.400.000, segundo a Polícia Civil. Só esse carro, 0 km, custa R$612 mil. Os investigadores agora apuram se os veículos foram comprados com dinheiro do crime. Na primeira etapa, os golpistas levantam dados da loja, como o CNPJ, e ligam para a operadora de pagamentos para habilitar uma função chamada venda digitada nas máquinas de cartão. Nessa modalidade, o comprador não passa o cartão. O lojista digita as informações do cartão para o cliente, que valida a compra com a assinatura do comprovante, sem senha, como se fazia antigamente antes dos chips. Na segunda etapa, na hora de pagar pelos produtos, os golpistas distraem os comerciantes e inserem os dados do cartão, sem que ninguém perceba, e em seguida saem com as compras. E a terceira parte do esquema envolve os próprios cartões. Os dados usados na hora da compra não são dos estelionatários, mas de vítimas que tiveram cartões e suas informações desviadas. A investigação é da Delegacia de Caxias e do GAECO, o Grupo Especial de Atuação de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. O esquema foi descoberto depois que um homem foi preso no começo do ano passado. A delegacia estima que o prejuízo dos comerciantes com golpes pode ter chegado a R$2 milhões em um ano. Há casos em que um estelionatário comprou 10 motos elétricas de uma vez. Em outra ocasião, um golpista gastou R$10 mil com vinhos em uma churrascaria do Rio. Tem que ter cuidado, porque isso é uma questão até de assunção de prejuízos depois. Sempre há que ter cuidados. O lojista e quem não tem muito o que fazer no caso, que sofre mais também, é o proprietário do cartão, porque ele tem seus dados vazados ou comercializados na dark web, no mercado paralelo. Esse geralmente não assume o prejuízo, mas o prejuízo fica sempre na responsabilidade ou do lojista ou da operadora. 3 pessoas foram levadas para a delegacia como suspeitos de participar da quadrilha, mas negaram envolvimento nos golpes. As investigações continuam. Hoje nós efetuamos essas diligências de busca e apreensão, reunimos mais elementos para a comprovação desses delitos e buscamos, com a extração dos dados dos telefones apreendidos e dos documentos apreendidos, identificar novos componentes dessa organização criminosa e, principalmente, chegar nas pessoas que recebem esses produtos que são desviados dessa atividade ilícita. 5 pessoas morreram em uma ação policial na madrugada desta segunda-feira em Corumbá de Goiás, que fica na região central de Goiás. O Bruno Mendes tem as informações. Oi, Marcelo. Os moradores de Corumbá de Goiás acordaram assustados. Bandidos atacaram a agência do Banco do Brasil durante a madrugada e explodiram 2 caixas eletrônicos. O assalto aconteceu por volta das 3 da manhã de hoje. Depois do ataque, os criminosos pegaram a rodovia em direção à cidade de Pirenópolis, só que foram alcançados pela polícia. Houve confronto e 5 assaltantes foram baleados. Eles chegaram mortos ao hospital. Com o grupo, a polícia apreendeu 6 armas, entre elas uma submetralhadora, além de explosivos, máscaras, luvas e o carro que foi usado no assalto. Nenhum policial ficou ferido. A agência do Banco do Brasil passou por perícia durante o período da tarde. Segundo o delegado que investiga o caso, os bandidos não conseguiram levar dinheiro dos caixas eletrônicos. Bruno Mendes, para o Brasil TV. A polícia da Bahia prendeu hoje 8 pessoas suspeitas de estarem envolvidas na execução de 2 jovens que teriam roubado carne em Salvador. Entre os presos estão 3 seguranças e o gerente de um supermercado.
Ainda era madrugada quando 40 equipes das polícias civil, militar e do Departamento de Polícia Técnica começaram a operação. Os agentes cumpriram mandados em 3 bairros de Salvador e na cidade de Conceição do Jacuípe, a 98 quilômetros da capital. Foram presos 3 seguranças do supermercado e 4 homens suspeitos de tráfico de drogas. A polícia não divulgou os nomes dos presos. No supermercado Atacarejo foram apreendidos documentos e computadores. No dia 26 de abril, Bruno Barros da Silva, de 29 anos, e o sobrinho dele, Ian Barros da Silva, de 19, foram pegos pela segurança do supermercado porque teriam furtado 4 pacotes de carne. Esta foto mostra os dois dentro da loja, ao lado da carne e diante de um suposto segurança. Os parentes dos jovens disseram que eles foram entregues a traficantes do bairro Nordeste de Amaralina, que fica próximo ao supermercado. Uma testemunha afirmou ter visto os rapazes sendo levados para o estacionamento. A parte que eu vi foi dentro da loja, entendeu? E quando eu estava saindo, em seguida, eu vi muitas pessoas armadas, umas 10 a 20 pessoas armadas, e vi o portão abrindo e os 2 rapazes pedindo por favor para não deixar levarem ele. No mesmo dia, a polícia encontrou os corpos de Bruno e Ian no porta-malas de um carro, com marcas de tiro e sinais de tortura. Parentes e amigos dos jovens protestaram pedindo justiça. Matar meu filho, o que foi que meu filho fez? Meu filho morreu com fome porque não teve coragem de me pedir comida. A polícia também está investigando uma outra denúncia contra as seguranças do mesmo supermercado. Em outubro do ano passado, 3 adolescentes foram apanhadas pela segurança porque estariam furtando na loja. Elas disseram que foram entregues a criminosos e que 2 conseguiram fugir. Uma contou que foi levada por bandidos e espancada. Na época, as jovens não deram queixa à polícia por medo. A gente começou a perceber que a ação era algo muito padrão com aquele grupo de seguranças, que tiveram uma atuação direta, no caso aí, nesse caso específico, que culminou no duplo homicídio. A gente fala agora da vacinação contra a Covid-19. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde já tinha enviado quase 1 milhão de doses da Coronavac para que os estados pudessem concluir o que eles chamam de ciclo vacinal, que são as 2 doses, Mas essa quantidade ainda não é suficiente para dar conta justamente da demanda de quem precisa tomar a segunda dose da vacina. Depois de receber 3.500 doses da Coronavac, João Pessoa retomou a imunização para a segunda dose nesta segunda-feira. 2 postos foram montados para vacinar quem tomou a primeira até o dia 10 de abril. Além de um posto drive-thru, um ginásio no centro da cidade. Quem já estava com atraso conseguiu tomar o reforço hoje. A gente escutava que não tinha Coronavac, Aí chegou hoje, aí a gente agendou ontem e veio tomar hoje. Foi rapidinho? Foi rapidinho. A Paraíba recebeu 16.900 doses da Coronavac nesse final de semana, mas essas poucas vacinas que chegaram tiveram que ser distribuídas para os 223 municípios do estado. O resultado foi que em algumas cidades não teve imunizante suficiente para todas as pessoas que já estavam com a segunda dose atrasada. Exemplo disso é o município de Bahia, que fica na região metropolitana de João Pessoa. Infelizmente não vai dar, que nós temos um déficit de 2.900 e só recebemos 340 doses. Em Campo Grande, onde a aplicação da dose de reforço também estava suspensa por falta do imunizante, teve fila no único local disponível para vacinação com Coronavac. Hoje só pode se vacinar quem estava agendado para o dia 21 de abril, mas mesmo assim, pessoas que agendaram para outros dias procuraram posto de imunização. Vamos tentar, ver se consegue, Já está atrasada, nossa. Em Macapá, capital do Amapá, a vacinação com a segunda dose da Coronavac é para idosos a partir dos 75 anos. Só que pessoas de outras faixas etárias foram ao posto. Teve um princípio de confusão e a prefeitura suspendeu a vacinação. A falta de doses da Coronavac começou depois que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a aplicação das doses guardadas com o objetivo de ampliar a vacinação e atender mais gente. A partir daí, começou a faltar imunizantes para a aplicação da segunda dose.
O Ministério da Saúde reforça para que a população tome a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório, para assegurar a proteção adequada contra a doença. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações também ressalta a importância de concluir o ciclo vacinal, mesmo com atraso. A gente espera o máximo de proteção daquela vacina através da segunda dose. Então é fundamental aplicar a segunda dose. Mesmo quem atrasou não perde a primeira, é só completar o esquema. Claro que quanto mais cedo fizer, melhor, porque mais cedo nós teremos aquela proteção esperada. Ana Cláudia perdeu a mãe há 20 dias, vítima de Covid. Hoje ela levou o tio para tomar a segunda dose no Recife, onde a vacinação com a Coronavac ficou suspensa por 11 dias. Libera essa vacina para que todo mundo fique bem e não possa mais ter essa perda, essa dor que eu estou sentindo na minha vida. Ainda falando de Pernambuco, agora vamos falar de Petrolina, que fica no sertão, né? Lá também chegaram doses da Coronavac e a campanha de imunização foi retomada. A espera acabou, pelo menos para os idosos com 68 anos ou mais. Eles começaram a receber hoje a segunda dose da vacina da Coronavac, para enfim completar o ciclo de imunização. O SESI, um dos pontos montados pela Secretaria de Saúde, ficou lotado. Eu fico na roça, isolado, né? Mas agradeço aos homens que hoje eu tomei a segunda dose, né? Eu estava ansioso doce para tomar. Tomei a primeira dose, me resguardei e pronto. Aí tomei a segunda, seja o que Deus quiser agora. Ontem, Petrolina recebeu do Ministério da Saúde mais 940 doses, possibilitando a vacinação. A dona Maria de Lourdes tem 68 anos. Era para ter tomado a segunda dose da Coronavac no dia 23 de abril. Hoje ela conseguiu concluir o esquema vacinal, um momento que ela estava muito ansiosa. Estava com esperança que essa vacina chegar, muita fé em Deus e com muita vontade de tomar essa vacina, sabe? A primeira dose eu nem dormi, agora essa aqui me pegou de surpresa, não deu tempo nem perder o sono, porque quando eu soube que tinha chegado, já foi ontem, me disseram, avisado, né? E para mim foi o melhor presente, Dia das Mães, foi essa segunda dose da vacina. No Centro de Convivência Vópulu, o movimento estava tranquilo. Dona Valdelice, de 68 anos, disse que na semana passada foi a um dos pontos de imunização, mas não conseguiu tomar a vacina, porque estava em falta. Hoje deu tudo certo. Estou aliviada, graças a Deus, que eu estava preocupadíssima com essa vacina. Em Minas Gerais, o governo começou a distribuir as novas doses da Coronavac, mas ainda assim, em muitas cidades, a aplicação desta segunda dose continua suspensa. A dona Nilda foi cheia de esperança para tomar a segunda dose da Coronavac, mas voltou para casa frustrada. Só com a segunda dose que eu vou ter totalmente proteção. Estou ansiosa para que chegue logo essa vacina para que eu fique totalmente protegida. A expectativa da dona Nilda e também outras pessoas que ficaram sem tomar a segunda dose da Coronavac é completar a vacinação esta semana. No sábado, Minas recebeu mais de 100 mil doses da Coronavac. As doses chegaram no aeroporto de Confins e foram trazidas para a rede de frio da capital. De acordo com o governo do estado, as novas doses da Coronavac vão ser distribuídas às 28 unidades regionais de saúde a partir de hoje. A própria Secretaria Estadual de Saúde confirmou na semana passada que 830 das 853 cidades mineiras estão com atraso na aplicação da segunda dose. Segundo o governo do estado, este é um complemento da 18ª remessa de imunizantes. Estas cidades precisam, no total, de 371 mil imunizantes para completar o esquema vacinal. A expectativa é que chegue a Minas mais 400 mil doses de Coronavac esta semana. Olha, e mesmo com orientações de especialistas e decretos dos municípios, ainda tem gente desrespeitando as regras e promovendo festas e eventos com aglomerações. Neste fim de semana, mais de 300 pessoas foram flagradas curtindo um show lá em Contagem, Minas Gerais. 300 pessoas aglomeradas e quase ninguém usando máscara. Esse pessoal todo aí estava participando de um show no bairro São Joaquim, em Contagem. A Guarda Municipal
percebeu a movimentação pelas câmeras do Sistema Olho Vivo. As equipes foram ao local e acabaram com a festa. A rua ficou lotada, muita gente saindo do espaço interditado pelos fiscais da prefeitura. O local já é residente, ele está sempre na questão do monitoramento da guarda. Fizemos contato com o responsável, o qual mesmo aí não possuía autorização e estava em desconformidade com o decreto devido ao horário. Na festa também teve venda de bebidas alcoólicas. Quem estava no show foi orientado a voltar para casa. Segundo a Guarda Municipal, o dono do espaço pode ser multado. Em Contagem, um decreto publicado na semana passada autoriza o funcionamento de bufês e casas de festas e estabelece o limite de até 100 pessoas que devem ficar sentadas e mantendo o distanciamento. As comemorações podem durar no máximo 5 horas e com limite de horário até às 11 da noite. Shows e eventos com vendas de ingressos continuam proibidos. Na cidade, a taxa de ocupação dos leitos de UTI continua em alerta, com mais de 80% das vagas ocupadas por pacientes com Covid-19. No Distrito Federal, o fim de semana também teve muitos flagrantes de aglomeração e desrespeito ao toque de recolher. Na madrugada de domingo, uma festa com som alto acabou com o sossego dos moradores da colônia agrícola Samambaia. Eles dizem que os eventos nesta casa acontecem quase todos os dias. Segundo os vizinhos, eles ligam para a polícia, mas ninguém aparece. Na madrugada de sábado, esses jovens foram flagrados saindo de uma boate na QI 416 de Samambaia. O morador do prédio que fez as imagens informou que após a festa, alguns frequentadores continuaram bebendo no estacionamento até às 4 horas da manhã. Segundo o morador, todos estavam sem máscara e faziam muito barulho. O encontro terminou em briga. Também na madrugada de sábado, moradores da QL 16 do Lago Sul se incomodaram com uma festa na casa de um vizinho. Absurdo, assim. Um monte de jovem andando sem máscara na rua, a música muito alta, impossível dormir. A gente já ligou para a polícia 2 vezes. Vamos ver se acontece alguma coisa. Sobre as festas que mostramos, a Polícia Militar do Distrito Federal diz que foi chamada para a ocorrência no Lago Sul, mas depois não conseguiu fazer contato com a pessoa que fez a denúncia para localizar onde estava acontecendo essa festa. A seguir, o aumento dos casos de chikungunya alerta as autoridades de saúde lá em Sergipe. Brasil TV de volta, a gente fala do incêndio numa clínica de reabilitação em Matozinhos, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Um idoso morreu e outro ficou ferido. A polícia investiga se o incêndio foi criminoso. O incêndio foi ontem de madrugada. Primeiro, as chamas atingiram um alojamento onde dormiam 4 idosos. Um homem de 68 anos teve queimaduras leves e precisou ser levado para o hospital. Cerca de 1 hora depois, outro incêndio atingiu mais um alojamento, onde também dormiam 4 idosos. 3 conseguiram sair, mas um homem de 85 anos morreu carbonizado. Os bombeiros interditaram o local. O dono da clínica acredita que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito. O laudo da Polícia Civil sobre as causas fica pronto em 30 dias. A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe divulgou o resultado de um boletim epidemiológico sobre as doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, de janeiro a março deste ano. O que chamou a atenção foi o aumento de 465% nos casos de chikungunya em relação a este mesmo período no ano passado. Vários moradores desta rua, no bairro 18 do Forte, em Aracaju, tiveram as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue e principalmente chikungunya. Este homem conta o que sentiu. Dores fortes, pescoço, perna. Quando eu levantava de madrugada, era capaz de não levantar, eu saía me arrastando até que melhorasse. Eu tomava um banho gelado e melhorava, mas senti muitas dores. A esposa de seu Anerino também ficou com sintomas da chikungunya. Foi pelo menos um mês inteiro de sofrimento, com dores nas articulações. Até outras pessoas da família também adoeceram.
Iniciou por uma irmã minha, depois foi a outra irmã, depois foi o meu pai e depois eu. Aí nós ligamos para vigilância sanitária, eles vieram à minha casa, mas aí não conseguiram assim encontrar os focos, né? Esses casos da doença constam nos novos números do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde sobre as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Os dados são referentes ao período de 3 de janeiro a 27 de março deste ano e divulgados durante a semana. De acordo com a Secretaria, com relação à Zika, foram 5 casos confirmados. De chikungunya, 226 confirmações. E da dengue foram 45 casos confirmados. Dentre esses casos de dengue, as faixas etárias mais acometidas são adultos de 20 até os 34 anos. E as mulheres predominam, com 53,3% dos casos confirmados de dengue. Não tiveram mortes durante essa fase. Agora, em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de quase 66% dos casos confirmados de dengue aqui em Sergipe. A Zika não registrou variação no período comparado, mas a febre da chikungunya teve um crescimento expressivo de 465% em relação ao ano anterior. A situação epidemiológica está controlada nesse momento aqui no estado de Sergipe, mas a gente tem um número significativo em relação principalmente à chikungunya, que é uma doença que vem se apresentando desde o ano passado com crescimento, né? Então é importante que a população realmente tenha ciência, tenha os cuidados devidos, porque essa época das chuvas, né? Essa é a época em que chove, que faz sol e que as temperaturas são ideais para a proliferação do vetor. 6 das 7 imagens destruídas por vândalos dentro da igreja de Nossa Senhora dos Remédios na semana passada, que fica em Osasco, na Grande São Paulo, começaram a ser restauradas hoje em um museu de arte sacra. Pouco a pouco, a imagem de Nossa Senhora dos Remédios vai ganhando forma. Ela é uma das 7 destruídas na igreja dedicada à santa em Osasco. 6 estão no Museu de Arte Sacra. A imagem da padroeira da igreja é uma das peças que mais ficaram destruídas. É uma peça que teve a cabeça, todo o rosto muito danificado, toda a estrutura também danificada. Porém, por ser a padroeira da igreja, uma peça da década de 50, que existe um vínculo afetivo da comunidade com a peça, essa peça passará por uma avaliação bem criteriosa para que consiga ser restaurada. A imagem de Santo Ubaldo, que veio da Itália há quase 60 anos e era considerado uma relíquia, também vai ser restaurada. 15 pessoas participam do restauro. A previsão é que todas sejam entregues em 1 ano. O ataque foi na noite da segunda-feira da semana passada. 2 homens e 2 mulheres invadiram a igreja Nossa Senhora dos Remédios e destruíram várias imagens. Câmeras de segurança registraram o grupo andando pela Avenida dos Remédios e indo embora em um ônibus. Que absurdo, né? A Secretaria de Segurança de São Paulo diz que instaurou um inquérito policial e que equipes tentam identificar e prender, né, os autores do crime. As imagens foram borradas porque, aparentemente, essas pessoas são menores de idade. Olha só essa história agora. Uma vaca foi parar dentro de uma piscina na cidade de Esmeraldas, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros informou que, provavelmente, a vaca foi tomar água e acabou se desequilibrando, caindo na piscina. A vaca foi retirada por militares, ainda bem sem ferimentos. O dono da casa chamou os bombeiros para fazer o resgate, mas não soube dizer quem é o dono da vaca. Um grupo de sambistas do Recife se uniu para ajudar os músicos que estão enfrentando muitas dificuldades durante a pandemia. Eles criaram uma campanha para arrecadar donativos. O que era rotina virou saudade. E o samba, que era a única fonte de renda para alguns músicos, silenciou na pandemia. A gente que vive da noite, vive dos palcos, vive da música, está passando por um momento tão difícil. Sem poder ir para a rua tocar, quem tinha um pouco mais se uniu para ajudar quem está sem nada. Foi aí que surgiu o grupo Sambistas das Antigas, que está empenhado numa grande corrente solidária. A gente está nessa força, nessa batalha aí, correndo atrás para ajudar os sambistas, não só de Pernambuco, e os demais que vêm aqui atrás da nossa procura para a gente ajudar.
Há cerca de 2 meses, esses músicos que estão no samba desde os anos 80 aqui no Recife começaram a articular os amigos, conhecidos, para arrecadar doações de alimentos. Aos poucos, eles foram chamando a atenção de outros grandes nomes da música. Uma forma de mostrar que em qualquer tempo o samba pode ser uma grande família. Ademir Batera, do Fundo de Quintal, mandou mensagem de apoio ao grupo. Vamos ajudar sambista da antiga. Fundo de Quintal e só felicidade. Juntos, esses músicos já conseguiram entregar mais de 100 cestas básicas e remédios a outros sambistas que estão sem trabalhar. Agora, eles já se preparam para entregar mais 150 cestas e continuam precisando de ajuda. Jorge Saúba, como é conhecido no samba, tem mais de 30 anos de carreira como percussionista e foi ajudado pelos amigos neste momento de dificuldade. O que vier de ajuda pra gente é tudo bem. Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, sempre pelo horário de Brasília. Para você, uma boa noite e até amanhã.